dando continuidade à história de São Francisco de Fátima. Ele então caiu de cama, e a cabeça ardendo de febre, e ele estava convencido de que nunca mais se levantaria. Desde então começou a ficar cada vez pior do ponto de vista da doença. Jacinta, por esse tempo, também estava deitada no outro quarto. É uma casa muito pequenininha, mas não era também tão minúscula assim, mas uma casa muito simples, muito pobre, e ele num quarto e ela no outro. Prestava bem atenção para ver quando os pais saíam de casa, essa era Jacinta, e escapava da cama e furtivamente entrava no quarto do Francisco, que era irmão dela, e encaraptava-se na cama ao lado dele e punha-se a conversar até que um dia foram descobertos. E isso foi proibido. À tarde, ao voltar da escola, a Lúcia passava sempre por lá, antes de ir para casa. A tia Olímpia, que era a mãe do Francisco e da Jacinta, sorria contente. Sabia o prazer que isso causava aos doentinhos. Lúcia dizia: então, Jacinta, fizestes muitos sacrifícios hoje? Sim, uma porção, respondia a menina. Baixava mais a voz e dizia: mamãe não estava, e eu quis muitas vezes ir visitar o Francisco, mas não fui. Isso era o sacrifício dela. Lúcia foi até o quarto do Francisco e o encontrou assim, vermelho, os olhos grandes demais e a brilhar intensamente. Sofres muito, Francisco? Bastante, mas não faz mal. Sofro para consolar Nosso Senhor. Logo estarei com ele. Quando fores, disse ela, né? Não te esqueças de pedir a Nossa Senhora que me leve logo também. Eu não peço isso, disse Francisco. Sabes muito bem que ela não quer que vás já. É muito pitoresco esse categórico português, e reto, inocente, que Nossa Senhora tinha deixado muito claro que ela ficaria aqui para desempenhar um papel, então ele responde ali, taco a taco. Bom, certa tarde, a Lúcia trouxe algumas colegas com ela, e que acabaram entrando lá para vê-lo também, porque era gente das vizinhanças ali com quem ela andava e eram colegas de escola. Quando elas já tinham ido embora, o Francisco olhou seriamente para a Lúcia e disse: não deves andar com elas, podes aprender a pecar. Mas diz a Lúcia: mas saem da escola comigo. Quando saíres, fica um tempinho aos pés de Jesus escondido, na igrejinha, né? E depois vem sozinha. Veja a questão de não recomendar as companhias que podem levar ao pecado. A febre subia, ele estava cada vez mais fraco. Um dia em que Lúcia estava sozinha com ele, tomou um pedaço de corda e entregou-lhe. Toma isso antes que minha mãe descubra. Não tenho mais força para escondê-la. O que é? Era uma corda que os três usavam, cada um usava uma, não? Por baixo da roupa, para apertada, uma corda áspera para provocar sofrimento. Não? Era um verdadeiro cilício. No princípio de abril, Francisco estava tão fraco que dificilmente movia os lábios para rezar. Queixava-se por não poder mais rezar o terço. Não tenho mais forças, mãe, dizia. Quando rezo as Ave-Marias, tudo se mistura na minha cabeça. Se não podes, reza só com o coração. Olímpia pousava ansiosa a mão na testa do filhinho. Né? Nossa Senhora vai ouvir e ficará contente do mesmo modo. Ele sorriu satisfeito. Voltou a primavera. Às vezes ouvia-se ao longo um cantar de um rouxinol que penetrava pela pequena janela com o ar suave da serra. Francisco pediu para ver Lúcia. Ela veio correndo. Olha, Lúcia, estou muito doente. Vou logo para o céu. Lúcia procurou ficar impassível. Então vê lá, hein? Não te esqueças de pedir muito pelos pecadores, pelo Santo Padre, por mim e pela Jacinta.
Sim, eu peço, mas olha, pede essas coisas antes a Jacinta. Tenho medo de esquecer-me quando vir Nosso Senhor. Antes de tudo, quero consolá-lo. Olha, Lúcia, eu queria me confessar. Durante a noite do dia 2 de abril, vejam, uma criança de 10 anos, ficou tão mal que os pais prometeram mandar logo bem cedinho chamar o senhor prior, como eles chamavam, que era o vigário, ou o pároco, não sei, para confessá-lo e dar-lhe o viático. O viático, como todos sabem, é a comunhão que se dá na hora da morte. De madrugada, o Francisco murmurou à sua irmã Teresa, que era a mais velha, que queria ver Lúcia imediatamente. A moça correu para a casa dos Abóboras e acordou a prima e disse: os Abóboras eram a família de Lúcia, elas eram chamadas a família Abóbora. Lúcia, vem depressa. O Francisco está muito mal e diz que te quer dizer uma coisa. Lúcia vestiu-se a toda pressa e correu ao pé da cama do pequeno. Pediu que a mãe, o irmão, João, e mais duas de suas irmãs saíssem do quarto. Podia ser um segredo o que Francisco queria dizer. Todos saíram e o pequeno disse: é que vou confessar-me para poder comungar e morrer depois. Queria que me dissesses se me vistes fazer algum pecado e que fosses perguntar a Jacinta se ela me viu fazer algum. Veja só, uma demonstração de uma situação boa de alma é a coragem de ouvir que os outros digam os pecados que nós cometemos. Porque nós somos cegos para os nossos pecados. Alguns nós vemos, outros nós não vemos. É preciso ser muito inocente para ver os próprios pecados. Eu me lembro de Dr. Plínio dizer que todos os dias ele rezava 2 terços de jaculatórias para pedir a Nossa Senhora que nunca tivesse a menor ilusão consigo mesmo. Santidade vai por aí. Bem, a Lúcia pensou e disse: desobedecestes algumas vezes a tua mãe quando ela te dizia que ficasses em casa e tu escapavas e ias esconder-se. É verdade, fiz isso. Agora vai perguntar a Jacinta se ela se lembra de mais alguma coisa. Jacinta pensou. Diz-lhe que antes de Nossa Senhora nos aparecer, ele roubou um tostão do pai para comprar a gaita dessa de tocar, do José Marto, da Casa Velha. E quando os rapazes de Aljustrel atiravam pedras aos de boleiros, ele também atirou. Lúcia correu a levar o recado de Jacinta. Já confessei esse, murmurou ele, mas torno a confessá-lo. Talvez seja por causa desses pecados que Nosso Senhor está tão triste. Veja bem, ele sempre na posição de se acusar. E não é uma acusação que muitas vezes a pessoa faz, é uma coisa sutil, um tipo de acusação com orgulho. E que, como que, está ofendida consigo mesmo, mas sem aquela calma, sem aquela humildade de Nosso Senhor, que Nosso Senhor coloca na alma. Ela está tomada por algo que é uma indignação dela consigo mesma pelo orgulho. Não devia ter pecado, mas não por Nosso Senhor, senão por si. Bom, mesmo que eu não morra, nunca mais hei de fazer isso. Veja que resolução. Pois agora estou tão arrependido, diz o Francisco. E unindo as mãozinhas disse: ó meu Jesus, perdoai-nos, salvai-nos do fogo do inferno, levai todas as almas para o céu, especialmente as mais necessitadas. Novamente o inferno. Negar a existência do inferno é negar um dogma da igreja. Pensar no inferno faz parte do conselho que tem, preciosíssimo, que tem no Eclesiástico, que diz: pensa nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Virando-se então para Lúcia, diz o Francisco: olha, pede tu também a Nosso Senhor perdão pelos meus pecados. Peço sim, fica descansado, disse a Lúcia. Se Nosso Senhor já não te tivesse perdoado,
não diria Nossa Senhora Jacinta outro dia que viria logo buscar-te para o céu. Vou agora para a missa e lá rezarei a Jesus escondido por ti. Olha, pergunta também a Nosso Senhor se o senhor prior pode me dar a comunhão, pode me dar a comunhão. Que? Pois sim. Então foi. Quando Lúcia voltou da missa, Jacinta havia se levantado e ela foi se sentar na beira da cama do irmãozinho, do Francisco. Ao ver Lúcia, Francisco perguntou logo: perguntaste a Jesus escondido se o senhor prior podia trazer-me a comunhão? E a Lúcia disse: perguntei. Depois no céu rezarei por ti, disse Francisco. Aí a Lúcia, para cutucá-lo, disse: mas rezas mesmo? Disseste outro dia que não ias rezar? Mas era para não ires logo para o céu. Mas se queres, eu rezo, e Nossa Senhora fará o que desejas. Quero sim, reza. Vejam como essa linguagem de quem está mais próximo do céu do que da terra. É uma coisa espetacular. A Lúcia se recorda de uma conversa. Deixei-o Francisco, e fui para o meu trabalho de todos os dias lá na escola. Ao cair da tarde, voltei e encontrei-o radiante de alegria. Tinha se confessado, e o senhor prior prometera trazer-lhe a Sagrada Comunhão no dia seguinte. Foi linda a manhã do dia 3 de abril. Ele morreu no dia 4. Foi linda a manhã do dia 3 de abril. Francisco repousava tranquilo à espera do padre. Imagina aquela casinha portuguesa tosca, quando a gente se recorda da música. Uma casa portuguesa, com certeza. Ela era tipicamente uma casa portuguesa, com aquela simplicidade, mas aquela catolicidade enorme. Ele estava ali deitado, daí a pouco abriu os olhos. Ele ouvira o tilintar do sininho que o acólito tocava para avisar o povo de que o senhor prior levava o Santíssimo. Então o padre ia andando com aquela batina, aquelas coisas todas, às vezes ia também com alguma umbela, alguma coisa, cobrindo, e telim, 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 telim. Então ele ouviu da cama, ele ouviu isso. Tentou sentar-se, mas estava fraco demais. A madrinha Teresa disse-lhe que podia muito bem receber a primeira comunhão deitado. Era a mesma coisa. Entre mentes, Olímpia acendeu as velas bentas e arrumou-as numa mesinha junto da cama. O padre entrou no quarto segurando Jesus escondido diante dele e dizendo 3 vezes: Domine non sum dignus ut inter subtectum meum, etc. Francisco estava quase no céu. Quando Jacinta voltou a visitá-lo, tinha licença naquele dia para visitar o irmão, o pequeno confiou-lhe: estou mais feliz que tu. Hoje, porque tenho Jesus escondido no meu coração. Vou para o céu e lá pedirei muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora que te venham buscar logo também. Olha que coisa, que situação, já os dois já como que acima da terra. Jacinta passou quase o dia todo com ele. Às vezes rezava o terço, porque ele não podia mais rezar sozinho. Outras ficava sentadinha na beira do leito a olhar para o irmãozinho. Depois da escola, Lúcia veio, como de costume. Disse-lhe Francisco: fica certa de que no céu vou rezar muito pelos teus desejos. Quem sabe se Nossa Senhora é capaz de vir te buscar também logo? Lúcia procurou dissuadi-lo. Não faças isso. Pensa somente que estás aos pés de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que são tão bons. Está bem. Terrível pensamento assaltou Francisco nessa hora, e ele disse: talvez Nossa Senhora não se lembre mais de mim. Aí a Lúcia disse, ela portuguesa, disse para ele: pois se ela não se lembra mais de ti, paciência. Não gostou do que ele disse. Francisco sorriu. O pequeno parecia tão celestial que Lúcia pensou não o ver mais. Adeus, Francisco, disse baixinho. Se fores para o céu esta noite, não te esqueças de rezar por mim lá, ouviste? Não me esqueço, não. Fica descansada. Tomou-lhe a mão direita com energia inesperada e apertou-a
com força durante longo tempo. Fitou-a bem nos olhos e o olhar de ambos velou-se de lágrimas. A gente viu que são duas vocações imensas, né, ali juntas. Não desejas mais nada? Perguntou ingenuamente, mas foi só o que pôde dizer. Não, respondeu o pequeno com voz sumida. Tia Olímpia entrou no quarto para mandar a Lúcia embora, porque ela estava demorando muito para sair. Então, adeus, Francisco. Até o céu. Até logo. Até o céu. Lúcia saiu chorando. Não suportava mais. O pequeno ficou tranquilo durante a noite toda, pensando em Jesus escondido, que recebera e que ia ver logo face a face. Tinha sede, mas já não podia mais beber nem leite que a mãe lhe oferecia. Engolia apenas algumas gotas de água. Estou bem, dizia, não me deem mais nada. De repente chamou. Olha, mãe, que luz tão linda junto da porta ali. Agora não a vejo mais. Ao amanhecer, pediu a bênção e perdão à mãe por qualquer mágoa que lhe tivesse causado durante a vida. Lá pelas 10 horas, expirou quase imperceptivelmente. Um sorriso celestial entreabria-lhe os lábios quando Lúcia e Jacinta vieram contemplá-la. Era o dia 4 de abril de 1919. No dia seguinte, 5 de abril, alguns homens de capas verdes, membros de Misericórdia, conduziam lentamente o cortejo pela estrada calçada de pedras chatas rumo a Fátima. Logo atrás, um acólito carregava uma cruz e 4 rapazes de opas brancas levavam o pequeno caixão. Tio Marto, tia Olímpia e mais algumas pessoas acompanhavam o enterro. Sepultaram os restos de Francisco numa campa rasa, perto do portão do cemitério. Todos rezavam o terço. Eu queria lembrar aqui que nos dias difíceis que vêm pela frente e que nós acreditamos e que Nossa Senhora vai acertar as contas com o mundo, que o Dr. Plínio diz que Francisco e Jacinta, hoje São Francisco e Santa Jacinta, seriam os intercessores naturais nessas situações. Portanto, pensamos muito a eles e nós teremos as ajudas necessárias dadas por Nossa Senhora para o que for necessário no futuro. São Francisco de Fátima, rogai por nós.